11h39, na Boca do Povo, vai conversar agora com Sérgio Bernardo, presidente do Sintraceb, o Sindicato dos Servidores Públicos de Blumenau, e também a Cleide de Oliveira, que estão aqui conosco para falar sobre as demandas dos servidores aqui na cidade. E nesse dia especial, que é o Dia Internacional da Mulher também, a importância da servidora pública aqui no nosso município. Sérgio, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia a todas e a todos que nos acompanham. Todo o nosso respeito, né, às trabalhadoras do mundo, todo o nosso respeito às mulheres. Hoje, um dia internacional de luta em defesa dos direitos da mulher. E, claro, minha companheira, dirigente sindical, Cleide, que está aqui nos acompanhando. E lembrando, né, Jorge, que a categoria dos servidores e servidoras, a ampla maioria são mulheres. Então, nós temos um grande desafio dentro dessa conjuntura na luta em defesa dos direitos das mulheres, que acaba sendo ainda mais intenso para essa categoria, onde a grande maioria é mulher. Bom dia. Bom dia, Cleide. Obrigado pela sua participação. Bom dia a todos os ouvintes. Bem importante estar aqui no Dia, né, Internacional de Luta das Mulheres, né? É importante a gente trazer isso à tona, né? É um dia de luta das mulheres. E nesse dia tão importante, nada melhor do que falar sobre assédio, né, sexual e moral aos servidores, aos trabalhadores de um modo geral. Como é que o Sintraceb está lidando com isso, lutando com isso junto com o governo, Cleide? Então, nós temos sempre dialogado muito com a gestão nesse sentido, e o sindicato ele tem, na verdade, a proposta de lutar, né, de combater essa violência no mundo do trabalho, para além do serviço público, né? Mas claro que o nosso foco, somos um sindicato das servidoras e dos servidores municipais, é hoje, então, o trabalho no serviço público. E por mais que não pareça, há muita incidência de assédio, seja ele moral ou sexual nas relações de trabalho no serviço público, seja por parte de colegas, seja hierarquicamente por parte de chefias, ou mesmo vindo da comunidade que se utiliza dos serviços prestados. Então, como que a gente tem feito, né? Nós construímos um folder, também uma cartilha, onde traz várias explicações e orientações sobre o que é o assédio, como se prevenir, quem buscar, né? E o mais importante é deixar claro que a pessoa que passa pelo assédio, seja ele moral ou sexual, que ela tem que entender que ela não está sozinha e que ela não é responsável ou culpada pela violência que ela sofre. Isso é muito importante frisar, porque, infelizmente, muitas vezes se coloca a responsabilidade, a culpa, na pessoa assediada. E aí, num recorte de gênero, principalmente quando é uma mulher, né? Então, quando é a mulher, a culpabilização sempre é colocada na mulher, ou por conta da vestimenta, ou por conta do comportamento, por conta das atitudes. E é importante frisar, nunca a vítima é responsável, e o nosso trabalho é na busca mesmo de erradicar essas violências. A gente tem ido para os espaços de trabalho numa parceria com a gestão, inclusive, para levar essas informações, fazendo formação, fazendo seminários, levando a campanha, entregando material. Porque a proposta é erradicar. E isso é uma proposta que não surge do Sintraceb, na verdade. Ela surge pela Organização Internacional do Trabalho. E existe, inclusive, uma convenção, a Convenção 190, que trata especificamente desse assunto e que há uma luta das trabalhadoras e dos trabalhadores para que ela seja ratificada no Brasil, porque ela ainda não foi ratificada. Houve discussões com o governo anterior, mas o governo não ratificou esta convenção. Então, essa é uma grande luta das trabalhadoras e dos trabalhadores. Como identificar, né? Como é que a pessoa pode identificar, a trabalhadora ou até mesmo o trabalhador, pode identificar que ele está passando por um assédio sem perceber? Então, a gente tem conversado muito com as pessoas e colocado tudo aquilo que me constrange, tudo aquilo que me coloca numa situação vexatória, tudo aquilo que me incomoda, está errado. É uma violência, né? Então, ali eu já começo a perceber. Às vezes, aquela brincadeira, aquele toque indesejado, não permitido, que muitas vezes passa desapercebido por achar, não, isso
né? É normal, é assim mesmo? Não, não é. A partir do momento que alguém diz ou faz algo em relação à pessoa do outro, da outra, e isso traz um constrangimento, isso já é uma violência por si só. A gente tem tido situações inúmeras, piadinhas, aquele elogio constante que mesmo que eu não dê a liberdade acontece, a questão de sobrecarga de trabalho, de desqualificar... corredor polonês. A gente teve uma situação que é legal comentar, onde uma estagiária tinha que passar num corredor de homens. E aí era fulminada pelos olhares e pelas piadinhas. Aqui em Blumenau? Aqui em Blumenau, no serviço público. Quando fomos dialogar, foi dito, sim, mas ela devia ficar feliz, que a gente acha ela bonitinha. Então, isso está muito naturalizado nas relações de uma sociedade que é patriarcal e machista, mesmo que a gente esteja lutando pela desconstrução do machismo. Então, a gente precisa, sim, erradicar essas relações, essas atitudes, essas práticas machistas e que trazem essa violência para as mulheres e também para os homens. Qual o primeiro passo que deve ser tomado em casos como esse? Então, nós temos sempre dialogado que eu me senti constrangida, eu vou falar para esta pessoa. Mas muitas vezes a pessoa se sente intimidada, principalmente se tiver uma relação hierárquica. Mas eu vou procurar alguém da gestão com quem eu possa conversar e falar sobre o que está acontecendo. Não teve abertura, não está encontrando alguém para conversar, o sindicato é, sim, uma ferramenta de defesa da classe trabalhadora e aí vai fazer a busca do sindicato. Nós temos um observatório, onde nós temos o observatório do assédio, e lá a pessoa pode fazer a denúncia. Ela se identifica ou não. A importância de se identificar é sigilosa a identificação dela. Mas para que o sindicato possa fazer a busca dessa pessoa, poder dialogar com ela, compreender o que está acontecendo. Em muitos casos, nós fazemos a mediação, porque, infelizmente, nós não temos uma legislação que regulamente essa questão. Essa também é uma luta. Regulamentar esta prática no sentido de coibir, no sentido de erradicar, que ela esteja em lei, né? A coibição dela, a responsabilização dos agressores, dos assediadores, isso é muito importante. Essa também é uma luta que o sindicato vem encampando em mesa de negociação. Há muitas denúncias de assédio no serviço público em Blumenau? Muitas denúncias, têm ampliado muito nos últimos anos. A gente entende que a gente teve um retrocesso muito grande na sociedade, na questão da luta das mulheres. A gente avançou, mas a gente teve muitos retrocessos. Aumentou o feminicídio, aumentou a violência doméstica e aumentou... E os dados da segurança mostram isso, infelizmente, né? Infelizmente. Isso mesmo. E aí no serviço público não seria diferente quando ainda na sociedade se coloca a mulher numa categoria, digamos que de segunda qualidade enquanto ser humano. Porque se eu acho que eu estou no direito de agredir, de assediar, né, uma mulher, é porque eu estou considerando que ela é inferior a mim. E nós precisamos romper com isso. Independente de ser nos nossos pares, nossos colegas de trabalho, da comunidade ou das chefias. A gente precisa encampar essa luta. Sindicato, trabalhadoras, gestão e sociedade como um todo, para, de fato, erradicar essa violência do mundo do trabalho. E precisamos evoluir nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Então, só lembrando, né, as mulheres que se acham vítimas de assédio devem procurar o sindicato, devem procurar os seus direitos. Elas devem buscar. E aí eu quero aproveitar para falar que nós vamos fazer, que também é proposta do mês de março, alusivo à luta internacional das mulheres. Nós vamos fazer um seminário no dia 16, no auditório do Sintraceb, onde a gente está convidando, né, para que façam as inscrições. Está na nossa rede social a divulgação deste seminário, que justamente trata a questão do lugar da mulher. O lugar da mulher é onde ela quiser, discutindo política e cidade. Porque a gente entende que a gente tem que discutir o espaço, os espaços de poderes, os espaços que as mulheres precisam ocupar, e precisamos discutir também a cidade. Que cidade é essa? Como essa cidade é pensada? Ela é pensada para as mulheres? Ela é pensada para a mulher-mãe, por exemplo? Esses espaços que se constituem arquitetura, urbanismo, eles são pensados para a mulher trabalhadora, a mulher que tem dupla, que tem tripla jornada? Então, a discussão vai caminhar nesse sentido.
Muito importante, inclusive, né? 16 de março, auditório do Sintraceb e as informações... Das 13h30 às 17 horas e está nas nossas redes sociais a divulgação e também o formulário para inscrição. Tá ok. Muito obrigado, viu, Cleide, pela sua participação, falar nesse momento tão importante que é o Dia Internacional da Mulher, dos direitos das mulheres, e principalmente sobre essa questão do assédio, da violência, é muito importante, né? Infelizmente, a gente chega sempre no Dia Internacional da Mulher e fala coisa ruim, né? Violência, feminicídio, como vem crescendo, né? Nunca vem diminuindo, infelizmente assim. Sérgio Bernardo, coordenador do Sintraceb. Obrigado pela correção. Desculpa aí pelo erro. Sérgio, qual é o grande... hoje, quais são as grandes demandas, as principais demandas do servidor público aqui de Blumenau? Então, Jorge, primeiro trazer que ontem nós tivemos a primeira reunião da campanha salarial desse ano, com os representantes do local de trabalho. Nós teremos a segunda reunião no dia 15 de março, onde nós iremos fechar a pauta, né? Organizar efetivamente a pauta que será submetida, apreciada e votada na Assembleia, que bem provável que ocorra no dia 30 de março. Então, vamos lá. Nessa organização da pauta de reivindicação, o que nós temos hoje o grande desafio hoje é que o governo municipal, o prefeito Mário Hildebrand, respeite os pisos salariais das categorias que já tem legislação federal na carreira. E aí a gente entra na enfermagem. Daí a gente entra na enfermagem, que daí, quando se fala em enfermagem, nós estamos falando do enfermeiro, enfermeira, técnico e técnica de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Inclusive vai ter um evento na sexta-feira, né, aqui no estado de Santa Catarina, uma manifestação da enfermagem num todo, né, não é só do servidor público, mas também do privado, pela aplicação do piso. Porque tem uma emenda constitucional já do ano passado, chamando a atenção, né, Jorge? A emenda constitucional 124, ela chama a atenção de que deve ser aplicado um piso e esse piso na carreira, respeitando a carreira. O prefeito Mário Hildebrand, já que tu entrasse no tema da enfermagem, ele anunciou na abertura da Conferência Municipal de Saúde, que teve na semana passada em Blumenau, que ele o fará. Mas quando foi desafiado em falar se vai respeitar a carreira, o prefeito Mário Hildebrand, ele recuou na conversa, ele não disse nem que sim, nem que não, ele seguiu a fala dele, mas o sindicato vai insistir de que hoje o nosso grande desafio, primeiro, é que se respeite a carreira dos servidores e servidoras. O piso dos agentes comunitários de saúde, agente de combate a endemias, que tem a emenda constitucional 120, tem que ser aplicado na carreira e não como complementação. O piso do magistério tem que ser aplicado na carreira e não como complementação de salário. Eu quero dar um exemplo. A diferença hoje para a vida dos trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo, né, o detalhe que está sendo violado é 12,72%. Não é qualquer coisa. Nós estamos dizendo que tem aí uma violação de direito no campo financeiro, de falta de respeito, inclusive, da trajetória que tu tens dentro do serviço público, que foi desrespeitada completamente, em dizer, olha, a pessoa que entrou hoje vai ganhar quase igual quem já está há 12 anos no município, trabalhando. Então, está desrespeitando a carreira dessa pessoa. Nós estamos falando que é apenas 12% para o governo, mas para o servidor faz uma grande diferença. Então, esses pisos que já têm legislação federal, que sejam respeitados na carreira. O outro grande desafio que nós temos é as condições de trabalho, Jorge. As condições de trabalho é uma coisa que, embora nós estamos numa cidade... Vamos lá, vou usar a fala do prefeito, é uma cidade que tem boas condições para se viver, foi essa a fala dele, eu não estou zoando, eu estou falando com respeito da fala do prefeito, e é verdade, é uma cidade que tem boas condições para se viver.
Os indicadores apontam isso, mas as condições de trabalho dos trabalhadores municipais que atendem a população não são uma das melhores. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu chamei a atenção do secretário de... O sindicato chamou a atenção do secretário de Educação. Numa unidade de educação infantil, tinham 3 cadeiras. 3 cadeiras para que as 17 funcionários fizessem as suas refeições. 3 cadeiras. As unidades de educação infantil, nós estamos há tempo dizendo que as professoras, os trabalhadores e trabalhadoras não podem passar o dia inteiro sentado naquela cadeira pequenininha, Jorge, onde o teu joelho bate lá no teu rosto, porque tu fica quase que sentado no chão. É horrível as condições. A cadeira cadeira infantil, né? Infantil, exato. E nós chamamos a atenção de forma permanente que precisa ser resolvido e ainda não foi resolvido. Nós temos situações em que o trabalhador e a trabalhadora não têm um espaço, muitas vezes, climatizado, ou seja, trabalha sob condições de extremo calor. Então, tem as mais diversas situações, né? Equipamento de segurança, eu chamava atenção na mesa de negociação, o sindicato chama atenção na mesa de negociação, que é onde se garante a água potável do município, as condições de segurança são as piores. Os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham no SAMAI têm as piores condições de trabalho, que não deveria, todo local de trabalho tem que ter condições de trabalho, mas aquele local que garante a tua água potável, aqueles trabalhadores estão sob risco. O sindicato foi ter que ameaçar, por meio de ofício, dizer, olha, se vier a óbito alguém aqui nesse espaço, vocês serão responsabilizados criminalmente pela falta de segurança. Então, para ver que, embora é importante lutar, e a gente tem lutado pela questão financeira no serviço público, né, a garantia da valorização salarial e tal, mas a gente tem que permanentemente chamar a atenção das condições de trabalho, até que coloca em risco a vida, né, a integridade dos trabalhadores do serviço público. Esses são os principais desafios, então. São os principais desafios que estão colocados. Eu falei rápido, porque eu tenho visto que o nosso tempo está passa rápido, né? Não dá para falar muito, né? Passa muito, muito rápido. Mas é um trabalho importante esse que o sindicato faz, né? Até de um olhar diferenciado para o próprio patrão, para o próprio governo. Muitas vezes tem coisas que nem chegam, e o sindicato faz esse papel de fazer isso, chegar lá, de tentar melhorar as condições de trabalho, para que até o trabalhador tenha um rendimento melhor, né? E com isso melhore todo esse atendimento que é dado ao público, né? Sim, e tem que lembrar, o nosso mote da campanha salarial, ele chama a atenção, que é cuidar para quem atende a população, né? Qual é o olhar que se tem para aqueles trabalhadores e aquelas trabalhadoras que atendem a população, que cuida da população? Tu sabes o que representa na vida da sociedade o serviço público de saúde? É uma coisa que não dá nem para mensurar, porque ele está presente desde o nascimento da criança, a água que você bebe, ou a garantia das condições sanitárias em qualquer lugar que você entra, tem o dedo, as digitais de um servidor público, né? Todo o trabalho feito na educação, desde a primeira infância. Então, o serviço público está presente na tua vida. Eu sou rico. Eu não, né? Mas alguém que venha dizer, eu sou rico, eu não dependo do serviço público. Então, sai desse planeta, meu querido. Só se tu mora em outro planeta, porque nesse planeta, a partir do momento que você nasce, tem as digitais na tua vida de um servidor ou de uma servidora pública, seja no hospital, seja no restaurante rico que você frequenta, seja na estrada que você precisa acessar para chegar no teu trabalho ou no teu lazer, mas o serviço público está presente em tudo na tua vida. E para ele estar presente, precisa de quem? Precisa do trabalhador e da trabalhadora. Do serviço público, né? É, bem por aí, bem lembrado. Bom,
Deixa a tua mensagem para as servidoras públicas nesse dia tão especial, Sérgio. Eu quero terminar a conversa por onde comecei, né? Todo respeito é pouco. Não basta dar parabéns, não basta dar rosas, mas deem rosas, né, Cleide? Deem rosas, recebam as rosas, mas recebam com respeito. Não adianta você fazer piada sem graça, onde humilha a mulher no seu cotidiano e no dia de luta das mulheres querer fazer média. Então, a nossa mensagem do sindicato é pelo respeito, o respeito do local de fala das mulheres, do local de luta das mulheres e de que elas possam estar assim, de mãos dadas com a gente na luta em defesa do direito da classe trabalhadora. E que bom que hoje nós chegamos nesse patamar, onde não conseguimos outrora, né, Cleide? Não conseguíamos ter no nosso lado uma companheira de trabalho ou um companheiro lá, ombro a ombro fazendo a luta. Então, para os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, participem das nossas ações, participem do seminário que vai acontecer no dia 16, está sendo organizado com muito carinho. A equipe do Sintraceb tem feito um grande trabalho, parabéns à equipe do Sintraceb, e que nós possamos estar juntos na luta em defesa dos direitos, mais essa campanha salarial, que a gente tem que casar todas essas informações na mensagem final. Todo nosso respeito é pouco diante dessa luta incansável do direito da mulher. Cleide, obrigado pela visita também aqui nesta manhã na Rádio Itaberá, no programa Na Boca do Povo. Obrigada pela possibilidade, né? E assim, a mensagem que eu quero deixar é mensagem para homens e mulheres, né? Que no Dia Internacional de Luta das Mulheres, a gente possa, juntos, mudar o mundo para mudar a vida das mulheres, para mudar o mundo. E ressaltar o nosso mote de campanha: o serviço é público, o meu corpo, não. Obrigado pela participação do Sérgio Bernardo, coordenador do Sintraceb, o Sindicato dos Serviços Públicos de Blumenau, e também da Cleide de Oliveira, lembrando o seminário dia 16, no auditório do Sintraceb, me corrija, a partir de 1h30 da tarde, né? A partir de 1h30 da tarde, sobre direitos da mulher que serão discutidos lá neste seminário.